Olá, galerinha, vamos lá para mais uma pílula do conhecimento nosso Descomplica o AB. Eu já vou começar desde já, compartilhando com vocês aqui os slides. Hoje nós vamos trabalhar as disciplinas de Direito Previdenciário e também de Direito Constitucional, meu top 1 e meu top 3, tá? Então vamos embora. Vou começar aqui já compartilhando com vocês o nosso arquivo e nós vamos começar com a disciplina de Direito Constitucional, tá? Então, vamos lá, gente. Dentro do direito constitucional, nós vamos trabalhar duas questõezinhas importantíssimas. Vamos trabalhar a intervenção e vamos trabalhar o poder executivo, tá? E aí eu vou começar estudando com vocês agora a intervenção. E o que vem a ser a intervenção, gente? A intervenção é um mecanismo constitucional que visa proteger a preservação do pacto federativo, tá? Que é uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição, né? Nós sabemos que, de acordo com a nossa Constituição, lá no preâmbulo, né, a nossa República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos nossos entes federativos, que é o nosso medo, municípios, estados, federal e união, e esses entes, eles têm um pacto federativo, né? Então, significa dizer justamente que cada ente ele é dotado de sua autonomia administrativa e financeira, são entes autônomos, né? Tá? E que funcionam dentro de suas competências, como nós já vimos na aula passada. Mas é possível o Instituto da Intervenção como um instituto de exceção, né? Em situações de exceção, quando há uma violação do pacto federativo. Tá? E aí o cabimento da intervenção está lá no artigo 34 da nossa Constituição Federal, tá? Onde a União ela só pode intervir nos estados ou no Distrito Federal, tá? Então, a União ela só pode intervir nos estados ou no Distrito Federal. E quais são os requisitos para poder haver a intervenção federal? Então, primeiro, excepcionalidade, ou seja, só é cabível a intervenção em casos extremos. Nós tivemos uma intervenção federal, inclusive no estado de São Paulo, recentemente, né? Temos a questão da necessidade, ou seja, deve existir uma motivação plausível que justifique a intervenção, tá? Ela não pode ser por qualquer situação, tem que ter um motivo plausível. Temos a questão da temporariedade, ou seja, precisa ter um prazo definido, tá? Não pode ser permanente. E temos a formalidade, ou seja, as formalidades constitucionais para sua decretação devem ser respeitadas, tá certo? E aí, como é que se dá o processo de intervenção federal? Então, primeiro, vai se dar através de um decreto de intervenção, tá? E esse decreto, ele também vai prever a cessação dessa intervenção, tá certo? E aí as hipóteses, né, de requisitos de solicitação ou e procedimentos da intervenção é de que a intervenção ela também poderá acontecer por meio de requisição, né, requisição da autoridade judiciária, quando solicitada pelo Poder Legislativo ou Executivo, o acto, né, que no caso é o poder que sofrerá a intervenção, ou por procedimento do STF, via representação do Procurador-Geral da República, tá? Então, vamos ver uma questãozinha sobre intervenção federal. O Instituto da Intervenção, ele é de extrema excepcionalidade. Então, nós já vimos, né, que em condições normais, o Pacto Federativo, ele deve ser preservado, mas em situações de excepcionalidade, quando há uma possibilidade de violação a esse pacto, se faz a intervenção federal, tá? Razão pela qual restam minuciosamente delineadas as hipóteses na Constituição Federal. Assinale a opção que contempla, à luz da Constituição Federal, a hipótese correta de intervenção. Então, letra A, o Estado X, sob pretexto de celeridade e efetividade, vem realizando somente contratações diretas, sem aplicação da Lei Federal de Licitações e Contratos. Nessa hipótese, nessa situação, poderá a União intervir no Estado X para prover a execução da lei federal? Letra B. O município Y, localizado no estado Z, não vem destinando, nos últimos 6 meses, o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção das escolas públicas municipais, sob o fundamento de que a iniciativa privada realiza melhor ensino. Nesta hipótese, tanto a União quanto o Estado Z, à luz da Constituição Federal, poderá intervir no município para garantir a aplicação do mínimo exigido na Receita Municipal e na aludida manutenção. Ou letra C. No caso de desobediência à ordem ou à decisão judiciária, a decretação de intervenção independe de requisição judicial?
Ou letra D. O município Z, em razão dos problemas orçamentários em 2013, decidiu, excepcionalmente, pela primeira vez na história, não realizar o pagamento de sua dívida fundada. À luz da Constituição Federal de 88, poderá o Estado W, onde está localizado o referido município, intervir no ente menor para garantir o pagamento da dívida fundada. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra A, tá? A letra A diz que o Estado X, sob pretexto de celeridade, não está realizando o procedimento de licitação, está fazendo somente contratações diretas. Então, isso já autoriza, né, a intervenção federal para prover a execução da lei federal, tá certo? Então, o Estado X, né, nesse caso, ele está desobedecendo uma lei federal, que era a antiga Lei 866, né? Mas agora é a Lei 14.000, que é uma lei recente, né? E aí o artigo 34, inciso 6 da Constituição, vai dizer que a União não interfirá nos estados nem no Distrito Federal, salvo para prover a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial, tá bem? Enfim, nós vamos agora partir aqui para o poder legislativo, não, executivo. Hoje é o poder executivo que nós vamos estudar, depois nós vamos para o poder legislativo, tá? Então, vamos começar o nosso estudo sobre o poder executivo, lembrando que dentro do poder executivo, nós vamos ter justamente as funções típicas ou atípicas, né? Afinal de contas, os poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, eles funcionam no Brasil de forma autônoma, né, e em colaboração, mas também independentes entre si, e realizam as chamadas funções típicas e atípicas. Quais são as funções típicas, né? As funções típicas são justamente as que cabem a eles de forma originária, como, por exemplo, ao legislativo cabe legislar, ao executivo cabe executar, criar políticas, e ao legislativo cabe criar leis. Essas são as funções típicas. Mas os poderes também, autorizados pela Constituição Federal, eles podem realizar as chamadas funções atípicas. Por exemplo, quando você vê o presidente da República editando uma medida provisória. Esse presidente da República, ele está exercendo a chamada função atípica, tá? Ou seja, ele está exercendo uma função que não é dele originalmente, é do Poder Legislativo, mas está autorizado pela Constituição para fazer. Da mesma forma que, por exemplo, quando o Senado Federal está julgando o presidente da República por crime de responsabilidade, ali se está exercendo uma função atípica, porque não cabe ao Poder Legislativo julgar, né? Essa é a função do Judiciário, né? Mas, devido à autorização constitucional, o Senado Federal pode fazer, certo? E aí nós vamos começar estudando aí o Poder Executivo. E no Poder Executivo nós temos como forma, né, como sistema de governo, o presidencialismo, tá? E a chefia do Executivo. E aí o presidente da República, né, o chefe do Executivo Federal, auxiliado por seus ministros. E quais são as competências desse presidente da República? Dirigir a administração federal, iniciar um processo legislativo, tá? Sancionar e promulgar leis, também é competência do presidente, celebrar tratados e manter relações internacionais, comandar as Forças Armadas e nomear magistrados e advogado-geral da União. Gente, a FGV, ela gosta de confundir. Então, quando a gente vê aquela competência lá, iniciar o processo legislativo, é iniciar, tá? Mas quem faz o processo legislativo, tá? É o legislativo, certo? E aí, dentro do Poder Executivo, nós vamos ter aí os ministros de Estado que vão, juntamente com o presidente, atuar, tá? E aí, esses ministros de Estado, eles são nomeados pelo presidente, né, sem eleição, dentre os maiores de 21 e com direitos políticos ativos, e eles vão ter a função de auxiliar o presidente da República na administração e execução de políticas públicas, tá? No caso de substituição e vacância, né? Se houver vacância do cargo do presidente da República, né, caberá a substituição temporária do vice-presidente da Câmara, do Senado e do STF, exatamente nessa ordem. Lembrando que réus criminais não podem substituir o presidente da República, e se houver vacância definitiva, tá, se ambos, o presidente e o vice, não puderem exercer, novas eleições serão convocadas, lá na forma do artigo 81 da Constituição Federal. Então, se houver substituição temporária, necessidade de substituição temporária do presidente, assume necessariamente nessa ordem. O vice, se não tiver o vice, o presidente da Câmara, se não tiver o presidente da Câmara, o presidente do Senado, se não tiver o presidente do Senado, o presidente do STF, tá?
É, lembrando que réus criminais não podem substituir o presidente, e se houver vacância definitiva do cargo do presidente da República. Se houver vacância do presidente e do vice, tá? Não puder exercer, abre-se novas eleições, tá certo? Quais são os requisitos para candidatura no Poder Executivo? Tá? Então, apenas brasileiros natos podem ser presidente e vice-presidente da Câmara e do Senado e ministro do STF, tá? Brasileiros naturalizados, eles podem exercer outros cargos do Executivo, que não sejam estes. É permitida uma única reeleição consecutiva dentro do Poder Executivo, na forma do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, tá? Só um minutinho. Continuando aqui, e no caso, nos casos de crime de responsabilidade, tá? Desculpe, nos casos de crime comum, tá? O chefe do executivo ele só pode ser processado com autorização, no caso do presidente, né? De 2/3 da Câmara, tá? E o presidente responde após o mandato, salvo crime relacionado à sua função. Sobre crimes de responsabilidade, eles são julgados pelo Senado, como nós já vimos, com autorização da Câmara de Deputados, tá? Como, por exemplo, atentado à Constituição, ao exercício dos poderes e à segurança e à probidade. Suspensão do cargo, né? O presidente ele é suspenso por 180 dias após a instauração do processo de crime de responsabilidade. E vamos para uma questãozinha sobre isso. Zezinho é marido de Sarinha, governadora do estado PP. A filha do casal, Joaninha, é vereadora em um município localizado no estado F, outro estado, né? E deseja concorrer à reeleição para o cargo que ocupa. Partindo da premissa de que tanto Sarinha como Joaninha se encontram em pleno exercício dos seus mandatos, assinale a alternativa correta. Letra A. Zezinho poderia se candidatar ao cargo de deputado estadual na eleição sequente, mesmo que sua esposa desejasse concorrer à reeleição? Letra B. Joaninha pode se candidatar à reeleição sem qualquer problema, visto que, por residir em estado diferente, a inexigibilidade não se aplica. A inelegibilidade. Caso Joaninha, letra C, caso Joaninha quisesse se candidatar ao cargo de vereadora no estado PP, poderia, já que a eleição para a Câmara ocorre num momento diferente das eleições estaduais. Ou letra D, caso Sarinha quisesse continuar no cargo de vereadora por 3 mandatos consecutivos, não poderia, nosso gabarito letra B. Joaninha pode se candidatar à reeleição sem qualquer problema, visto que reside em estado diferente e a inelegibilidade não lhe aplica. Só se aplicava se ela fosse do mesmo estado, lembrando que existe essa proibição dentro do executivo, tá? As condições de inelegibilidade. E estudem essas condições, porque elas são muito importantes, tá? Então, o fundamento é de que a inelegibilidade reflexa, que é no caso da família do chefe do executivo, não se aplica a Joaninha, já que sua mãe é governadora em outro estado, tá? Também poderia ser alegado o fato de que Joaninha já é detentora do mandato, ou seja, não seria afetada, tá bom? Vamos embora. Vamos agora. Estudar o direito previdenciário, e dentro do direito previdenciário, gente, nós vamos estudar os benefícios em espécie, tá? Então, agora nós vamos estudar eles. Vamos embora para o direito previdenciário, para a gente poder fechar a nossa pílula do conhecimento de hoje. Então, vamos lá. Vamos primeiro conversar sobre a chamada aposentadoria programada. Vejam, esses benefícios e aposentadorias que eu vou tratar com vocês já são, né, atuais, de acordo com a nossa reforma do nosso, de acordo com a nossa reforma das leis previdenciárias, tá certo? Belezinha? Vamos lá. Primeiramente, né,
para haver a aposentadoria programada, tem que haver o evento gerador, que é a idade mais tempo de contribuição. Então, se você tem 65 anos, mais 20 anos de contribuição, ou se você tem 62 anos, mais 15 de tempo de contribuição, então, e se mantém na qualidade de segurado do INSS, tá? Nesse caso, se você tiver essa carência, né, que você cumpriu a carência de 180 contribuições mensais, pelo menos, para ser considerado segurado, então você pode se aposentar, tá? E aí, essa aposentadoria é chamada de aposentadoria programada. Então, quais são qual o público destinado? Os segurados do regime geral, que serão considerados segurados se eles tiverem uma carência, o cumprimento, né, o pagamento de 180 contribuições mensais mínimas, tá certo? Temos também a aposentadoria programada do professor, e aí, no caso da aposentadoria programada do professor, o evento gerador é a idade mais tipo de contribuição, que aí a idade é diferente, tá? E o tipo de contribuição também. No caso de homens, 60 anos, mais 25 anos de tempo de contribuição no magistério, e se mulher, 57 anos, mais 25 anos de tempo de contribuição no magistério. Nesse caso, os beneficiários não serão todos segurados, serão apenas os professores que comprovarem a carência de 180 contribuições mensais, tá? Temos também a chamada aposentadoria por idade rural, tá? O evento gerador dessa aposentadoria é a idade e a comprovação de atividade rural, né? E aí, para homens, 60 anos, para mulheres, 55 anos. Quem são os beneficiários? São os trabalhadores rurais em regime de economia familiar. O tempo de carência é de 180 meses do trabalho rural, tá certo? Temos também a chamada aposentadoria especial. A aposentadoria especial, gente, ela vai ser concedida para o trabalhador que está, né, que realiza um trabalho em condições prejudiciais à saúde ou à sua integridade física, tá? E aí nós vamos precisar da comprovação desse trabalho com condições prejudiciais, então são os trabalhos insalubres ou perigosos, tá? Mais a idade. Então, vamos lá. Nós temos aí a idade mínima de 55 anos, mais 15 anos de atividade especial, se a atividade for de alto risco, tá? Temos de 58 anos de idade, mais 20 anos de contribuição, se for de médio risco, e 60 anos de idade, mais 25 anos de atividade especial, se for de baixo risco. Tá? Quem são os beneficiários? Empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, tá certo? O tempo de carência também será de 180 contribuições mensais. Temos também a aposentadoria da pessoa com deficiência, e aí ela vai ser garantida com um requisito, né, apenas prometi um requisito, que é a questão da idade ou tempo de contribuição, tá certo? Se for o tempo de contribuição, a gente vai analisar se a deficiência for grave, é 25 anos se homem, 20 anos mulher, tá certo? Se a deficiência for moderada, 29 anos homem, 24 anos mulher, e se a deficiência for leve, 33 anos homem e 28 anos mulher. Então, a idade de 60 anos homem e 55 mulher, tá? Desde que tenha 15 anos de contribuição e comprovada a deficiência por igual período, tá? Também é possível, certo? E aí, a carência é de 180 contribuições mensais, beleza? Então, o fato gerador da aposentadoria da pessoa com deficiência é a idade, tá? Ou o tempo de contribuição, tá certo? E aí, o tempo de contribuição, ele vai depender da deficiência. Se a deficiência for grave, o tempo de contribuição é de 25 anos homem, 20 mulher. Se a deficiência for moderada, 29 anos homem e 24 anos mulher. E se a deficiência for leve, tá? 33 anos homem e 28 anos mulher. Isso aqui é o tempo de contribuição que tem que ser comprovado. E a idade para poder se aposentar com deficiência seria 60 anos homem e 55 anos mulher, desde que tenha, né, 15 anos de contribuição e comprovada a deficiência por igual período. No caso do tempo de contribuição, vejam que não tem idade mínima, mas se for pela idade, nós temos aí 60 e 55 anos, tá certo? Desde que se comprove 15 anos de contribuição, tá? Tem essa carência. Temos também o auxílio por incapacidade temporária, que é um antigo auxílio-doença, tá? Que tem como fato gerador a incapacidade laborativa total ou temporal.
que decorre de acidente ou de doença de qualquer natureza. O afastamento é por mais de 15 dias consecutivos, até 15 dias, né? Se você for empregado, a empresa paga. Passou de 15 dias, é o próprio INSS. E é garantida a todos os segurados do INSS, tá? Existe uma carência de contribuição do auxílio-doença, que é de 12 meses, e aí, para acidente de trabalho, doença ocupacional e situações equiparadas, não se exige carência, tá certo? E aí nós temos também o auxílio por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, que tem como fato gerador o quê? Tem como fato gerador, deixa eu só corrigir aqui um pouquinho, peraí. Que tem como fato gerador a incapacidade laborativa total e permanente, sem possibilidade de reabilitação. Ela é cabível para todos os segurados do regime geral da Previdência, tá? Exige uma carência de 12 meses para poder conseguir aposentadoria por invalidez. Lembrando que para acidente de trabalho, doença ocupacional e situações equiparadas, não se exige essa carência, tá? E temos também o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é um evento que tem como evento gerador a incapacidade laborativa parcial ou permanente para o trabalho, ou seja, o trabalhador ele fica em casa com sequelas, tá? São beneficiários todos os segurados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos e segurados especiais. A carência, ela também não é exigida, tá certo? Temos também a pensão por morte, tá? A pensão por morte tem como fato gerador o falecimento do segurado. São beneficiários todos os dependentes da pessoa, né? Só um minutinho, gente. Vamos lá, pensão por morte, ela tem como evento gerador o falecimento do segurado, tem como beneficiários os dependentes, não exige carência, tá? E a renda mensal inicial é de 50% do valor da aposentadoria, mais 10% para cada dependente, né? Até o máximo de 100%. Então, dependentes com deficiência têm direito a 100% da aposentadoria, tá? Temos também o auxílio reclusão, que tem como evento gerador a pena privativa de liberdade em regime fechado, aplicada ao segurado, tem que ser considerado segurado para poder ter auxílio reclusão, tá? E aí o segurado exige pelo menos uma carência de 24 meses de contribuição, tá? Quem são os beneficiários? São os dependentes, tá? E a carência são 24 meses de contribuição. Temos também o salário maternidade, que tem como fato gerador o parto, aborto espontâneo, adoção ou guarda judicial para fins de adoção, tá? Tem como beneficiar as seguradas do RGPS, e aí quem é que tem direito? Os homens também, tá? No caso de adoção, e no caso de falecimento do cônjuge da companheira, que faz jus ao benefício também. A carência, ela não é exigida para as empregadas domésticas e avulsas, tá? Então, para os contribuintes individuais, facultativas e segurados especiais, basta uma contribuição ao INSS, tá certo? Temos também o salário família, tá? Que é devido, né? Tem como fato gerador o segurado baixa renda com filhos de até 14 anos ou filhos inválidos para o trabalho de qualquer idade. Quem são os beneficiários segurados de baixa renda e a carência também não é exigida, tá? Vamos ver como é que essa temática cai em prova para a gente poder fechar a nossa pila do conhecimento de hoje. Marcos Vinícius, que trabalha em uma sociedade empresária de Arajá, Minas Gerais, e ganha o correspondente a 2 salários mínimos, sofreu um grave acidente do trabalho em 2019 e ficou afastado por 2 anos da sociedade empresária, recebendo o benefício previdenciário correspondente. Depois de recuperado, teve o benefício cessado e retornou à sociedade empresária, mas readaptado para outra função, pois ficou com sequela do acidente sofrido, que reduziu sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Assinale a opção que indica o benefício previdenciário que Marcos Vinícius poderá receber de imediato, logo após o retorno à sociedade empresária. Letra A. Aposentadoria por incapacidade permanente. Letra B. O auxílio por incapacidade temporária. Letra C.
Salário maternidade ou letra D, auxílio acidente? Nossa resposta, sem dúvida, é a letra D, o auxílio acidente, tá certo? E aí, nesse caso, a explicação das alternativas é de que a aposentadoria por incapacidade permanente é aquela concedida para o empregado que fica incapaz totalmente de maneira permanente, tá? Como a incapacidade de Marcos ela é imparcial, ele não faz jus a esse benefício. A letra dela está errada porque a aposentadoria por incapacidade temporária ela vai ser concedida ao empregado que fica incapaz totalmente, tá? E de maneira temporária para o trabalho, tá? Como a incapacidade de Marcos é parcial, também não faz jus. No caso da letra C, né, o salário família, como nós acabamos de ver, ele é concedido para o empregado baixa renda que possui filhos menores de 14 anos ou inválidos para o trabalho de qualquer idade. E a letra D, que é a nossa resposta, o auxílio ao acidente é aquele concedido ao empregado que fica com sequelas, que implica a redução da capacidade para o labor, lá na forma do artigo 86 da Lei 8.213 de 91. E aqui nós finalizamos os nossos benefícios em espécie e eu encerro a minha pílula do conhecimento de hoje. É isso, galerinha. Estudem. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.